presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Baroni. Eu quero agradecer a presença do secretário da Fazenda, José Carlos Custódio. Agradecer a presença da supervisora, coordenadora da Fazenda, a Janete. Agradecer ao nosso secretário da Câmara, o William Giacomelli, e aos funcionários da Casa. E vou pedir, por favor, que o secretário que leia o edital da audiência pública. Edital número 1, 2019. Audiência pública, avaliação e cumprimento de metas fiscais. Luciano Baroni, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, e Maria Rosália Freitag Couceal, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocam audiência pública a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas, no plenário Evaldo Louze da Câmara Municipal de Vereadores, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019, Luciano Baroni, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e Maria Rosália Freitag Couceal, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. Então, secretário, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que está aberta a audiência pública, será constituída nos moldes do regimento interno, que o senhor tem o tempo para explanar, e depois a gente abre para perguntas, se assim houver. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Boa tarde a todos, boa tarde, William, boa tarde, Janete. Então, eu queria agradecer em nome do prefeito Evandro Zibetti a oportunidade, então, mais uma vez, de nós estarmos aqui apresentando a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Então, essa avaliação das metas fiscais, então, ela obedece à legislação vigente e ao dever cívico de prestar as contas aos cidadãos, apresentando por meio desse documento o relatório de avaliação metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2018, demonstrando nesta audiência pública, ao qual determina que o Poder Executivo demonstrará, avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Então, os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais publicados no quadro de publicações oficiais. Está no site do município, no www.carlosbarbosa.rs.gov.br. Para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento por das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário, da dívida pública, o gasto pessoal e outros. Então, eu passo a palavra para Janete Taufer, a diretora de controle fazendário, para ler a primeira parte e depois posso fazer alguns comentários se forem necessários. Vocês fiquem à vontade para nos interromper a qualquer momento. Obrigado. Boa tarde a todos. Novamente aqui apresentando então o relatório. Começamos a apresentar as metas fiscais. Resultado primário acima da linha. O resultado primário, o principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas as financeiras, operações de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. No período de janeiro a dezembro de 2018, o resultado primário foi de R$ 10.140.646,78. Esse valor é R$ 3.230.599,57, superior ao valor fixado no anexo de metas fiscais da LDO para 2018, no montante de R$ 6.910.047,21. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive para pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio totalizou R$ 2.915.508,41 no período.
O superávit observado deveu-se pelo aquecimento da economia, consequente aumento das receitas e muito também deve-se pela constante vigilância nos gastos e a contenção da despesa, principalmente as de serviços de terceiros e despesas de capital. Tudo que a gente estamos falando está no anexo, né? Tem os quadros anexos e esse é o primeiro quadro. Resultado nominal abaixo da linha. O resultado nominal abaixo da linha foi de R$ 7.227.723,41, corresponde à diferença apurada entre a dívida consolidada líquida apurada neste quadrimestre no montante de R$ 4.590.006,94 pelo montante de R$ 11.817.730,35 apurados em 31 de 12 de 2017. Esse demonstrativo apresenta um resultado favorável do ativo disponível, acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar em relação à dívida consolidada no período. Receita. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o exercício em R$ 127.400.000. A receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2018 alcançou R$ 131.381.640,46, tendo sido arrecadado, portanto, 103,13% da meta do período. O desempenho da receita teve um resultado positivo no período, principalmente pela arrecadação de receitas tributárias de serviços e de capital, que pelo calendário acabaram efetivando a maior neste período em relação ao próximo quadrimestre. Receitas correntes. O total das receitas correntes, estimada para o exercício de acordo com a programação financeira, foi de R$ 132.299.950. Os valores realizados corresponderam a R$ 133.253.611,52, superior 0,72% da meta estabelecida. Nesse grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 67,53% do total da receita corrente realizada. Receita tributária. A receita tributária atingiu ao final do quadrimestre em análise o montante de R$ 25.509.784,19, que, confrontada com a previsão para o exercício de R$ 25.637.000, representa uma realização de 99,50% em relação ao valor estimado. A arrecadação de IPTU alcançou 102,86% da meta do exercício, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 8.820.000, tendo sido arrecadados R$ 9.072.418,54. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 2.862.000, acumulou no exercício R$ 2.650.315,88, 92,60% do valor estabelecido. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação no exercício foi de R$ 9.492.282,84, o que representa 93,96% da programação para o período, no montante de R$ 10.102.000. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deve-se principalmente pela situação econômica nacional, afetando a nossa economia regional, mas demonstra que o crescimento não está muito distante, principalmente no ramo da prestação de serviços. Só uma situação para nível de entendimento. Eu percebi que aqui no IPTU, o exercício, ou seja, previa o ingresso de 8.820, tendo sido arrecadado 9.072. E agora aqui no ISS-QN, a projeção era de 9.492 e foi arrecadado, e o montante era de 10.102. Sim. Tu teria como me explicar? Sim, o IPTU, o que acontece? Nós estamos numa constante vigilância, reclassificação. Nós temos fiscais que vão à rua, vão medir lotes que não estavam cadastrados. Então, nós estamos todos os anos incluindo novos cadastros e alterando. Muitas vezes, assim, o
proprietário aumentou a casa, né? Nós não estávamos cobrando a metragem correta. Então, todas essas mudanças que afetam o IPTU, elas são sempre constantes no ano. Nós temos uma previsão sempre estimada lá no mês de outubro, novembro, mas que ao longo do ano, muitas vezes, alguma mudança de cadastro no imóvel faz com que essa arrecadação seja superior à nossa previsão. Já o ISS, não. O ISS é muito variável conforme a economia. Se a economia está aquecida, as pessoas contratam prestadores de serviços, né? Então, acaba gerando mais ISS. Se a economia está um pouco mais retraída, que foi o que vem acontecendo nos últimos anos, desde 2014, a economia nossa deu uma queda, também caiu vamos dizer assim, a contratação de prestadores de serviços, né? Não houve alteração de alíquota, não houve nada disso. O que houve, sim, é uma demanda inferior ao que nós estávamos estimando. Então, por isso, o IPTU está sempre numa constante alteração, ele não para, né? E são valores fixos e que sobra o reajuste do INPC, né? Que é aprovado sempre por decreto, o Executivo faz e a Câmara muitas vezes, então, alterar o IPTU só mediante lei. Obrigada. As taxas apresentaram ingresso de R$ 730.849,27 contra uma projeção no exercício de R$ 641 mil. Arrecadou-se, portanto, 114,02% do valor previsto. A contribuição de minoria arrecadou um montante de R$ 14.947,86, correspondendo a 26,69% da previsão do exercício no montante de R$ 56 mil. Receita de contribuições. As receitas de contribuições acumularam até o exercício o valor de R$ 3.979.595,65, correspondente a 93,12% da previsão. A arrecadação de contribuições sociais representou 113,66% da meta do exercício, arrecadando R$ 2.788.128,02, e a contribuição custeio da iluminação pública realizaram R$ 1.191.467,63, sendo 75,22% do previsto. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos do mercado financeiro, acumularam no exercício o valor de R$ 8.833.297,61, correspondendo a 84,86% da previsão no período. Os rendimentos vinculados à IPRAM representaram 90,81% destas receitas, acumulando no período o valor de R$ 8.021.917,87. Receita agropecuária. A receita agropecuária, constituída pelo financiamento de insumos destinados a programas da produção primária, acumulou no exercício em análise R$ 338.791,41, representando 864,26% do estimado para o ano no montante de R$ 39.200. Receita industrial. A receita industrial, constituída pelo fornecimento de brita para fornecimento à produção, acumulou no exercício em análise R$ 109.090,88. Estimamos uma arrecadação para o ano em R$ 1.000. O arrecadado representa 10.909,09% do programado. Receita de serviços. A receita de serviços acumularam no exercício R$ 3.040.199,64, correspondendo a 104,65% da previsão do ano no montante de R$ 2.905.000. Nesse segmento, a principal fonte é a receita de ingressos do festiquejo que se efetivou no exercício. Transferências correntes. As transferências correntes dizem respeito às receitas que são realizadas pelo repasse de recursos da União, do Estado, de convênios, de instituições privadas ou de pessoas físicas. Transferências da União. Nas transferências correntes da União deve ser destacada a participação do município no FPM, cujos valores transferidos ao município no exercício de análise foram de R$ 17.297.836,30, frustrando a expectativa inicial, que era de R$ 19 milhões. O decréscimo no período representou 8,96%.
Outras expressivas fontes de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. No exercício foram arrecadados R$ 13.783.245,47 para o Sistema Único de Saúde SUS, representando 136,93% do programado, no montante de R$ 2.763.600. O FNDE repassou para a manutenção do ensino no exercício o montante de R$ 1.300.448,94, representando 120,24% do valor estimado no período de R$ 1.081.500. As transferências da União de compensações pelas desonerações do ICMS incidentes sobre produtos exportados criado pela Lei Complementar 87/96, chamada Lei Candir, no exercício arrecadou-se R$ 231.764,40 contra uma projeção para o período de R$ 260 mil, efetivando 89,14% do programado. Transferências do Estado. No grupo das transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota à parte do ICMS, que realizou no exercício R$ 45.456.956,88, contra uma projeção de R$ 45.875.000, 0,93% inferior à projeção do período. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. O IPVA, que retorna 50% do imposto recolhido ao município, teve uma previsão de arrecadação para o exercício de R$ 4 milhões. A sua efetiva arrecadação foi de R$ 5.583.346,04, alcançando 139,61% do estimado. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPI exportação. A sua previsão de arrecadação para o exercício é de R$ 600 mil, e a sua efetiva arrecadação foi de R$ 666.396,98, alcançando 111,07% da projeção. Transferências de convênios. No grupo das transferências correntes de convênios, estimamos no exercício o montante de R$ 357.487, efetivando-se R$ 559.646,08, correspondendo a 156,55% da previsão. O item mais significativo refere-se às transferências dos convênios com o Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o exercício ingresso de R$ 351 mil, efetivando-se R$ 530.058,63, o que corresponde a 151,01% da previsão. Eu vou fazer uma parte para deixar a Janete tomar uma água e vou te pedir, secretário, em relação à contribuição de melhorias, na página 3, eu vi que também a arrecadação é bem menor da contribuição de melhorias. Não, é aqui. Arrecadou o montante de 14.947, correspondendo a 26,69% da previsão do exercício, no montante de 56 mil. E em relação ao transporte universitário e no grupo de transferência de correntes de convênios, se tu pudesse mencionar algo a respeito. Contribuição de melhoria, então, a gente tem uma estimativa de arrecadar R$ 56 mil. R$ 56 mil é 17% do valor da obra, né? Deixar bem claro isso. Mas, muitas vezes, existem prazos para os proprietários que têm que pagar a contribuição para entrar com algum recurso, questionar se o valor, se está correto ou não está. Então, esse prazo faz com que atrase o pagamento. Então, talvez possa ter acontecido, e aconteceu realmente alguns protocolos pedindo um esclarecimento, uma contestação, e aí então não pôde se efetivar no exercício, talvez vai ficar para o próximo. Então, nossa estimativa era essa, mas em função da legislação, que assim permite e é legal, eles podem
questionar o valor, então acaba, o que era para ser arrecadado agora em 2018, provavelmente vai ficar para 2019. Tá? Quanto ao transporte escolar ali, né, das transferências correntes, então nós tínhamos uma estimativa de 357 mil, né, e efetivou-se 559. O que aconteceu aí? Provavelmente o Estado deve ter repassado a valores atrasados, né, porque o Estado ele nunca paga em dia. O transporte escolar ele acaba sempre atrasando. Esse ano aqui praticamente a gente não recebeu nada ainda. Então, muitas vezes você tem uma estimativa de um valor e a gente estima sempre o valor do ano. Mas aí, de repente, ele pagou umas 2, 3 parcelas de anos anteriores, né, de governos, até muitas vezes governos anteriores, acaba vindo um valor um pouco maior. Mas a nossa estimativa é realmente 357 mil. Tá certo, só me chamou a atenção porque correspondia a 151%, então nós estaríamos no primeiro quadrimestre recebendo o dobro quase do valor, né? Não, mas na verdade, no passado a gente cobriu com nossos recursos, né? E agora veio para suprir. Na verdade, o que é estimado é o valor real programado pelo Estado. Esse valor é o programado dos 12 meses. Realmente é a maior porque está vindo parcelas atrasadas. Na saúde também acontece isso. Mesma coisa se você analisar ali o IPVA. Nós prevemos 4 milhões de arrecadação. Veio 5 milhões e 500. Houve uma antecipação. O governo do Estado, que estava saindo em 2018, aumentou o desconto. E aí então o pessoal, né, os proprietários de veículos acabaram pagando ali no mês de dezembro, aproveitando o desconto. Então, o recurso que seria agora de 2019, ele acabou entrando em 2018. Então, isso aí, por isso que houve essa arrecadação maior em cima da nossa estimativa. Transferências de instituições privadas. No grupo das transferências correntes de instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, com uma previsão de arrecadação no exercício de 400 mil, e realizou, no período, R$ 605.438,10, representando 151,36% do programado. Esta transferência tem maior representatividade no final do ano, quando é apurado os balanços das empresas doadoras. Outra expressiva receita de transferência de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil. Criado em 2010, o FUNCRESH arrecadou no exercício R$ 390.760,78 do estimado, no montante de R$ 415.800, representando 93,98%. Neste ano foi criado o Fundo Municipal Eu Projeto, visando promover ações de educação e segurança no município. Neste exercício foi efetivada a arrecadação de R$ 365.236,43. Por ser uma lei que foi aprovada posterior à elaboração do orçamento, ela ficou sem a previsão inicial, portanto, não temos comparativos para análise com a arrecadação. Transferências, outras instituições públicas. Nesta classificação são registrados os repasses de fundos públicos. Destacamos o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2006 para substituir o Fundef, o qual acarretou o aumento das perdas de recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede de ensino do município. As transferências de recursos do Fundeb foram estimadas para o exercício em R$ 9.800.500, efetivando-se no período montante de R$ 9.957.014,69. O acréscimo no período foi de 1,60% em relação ao estimado. A base de cálculo para o retorno dos recursos é o censo escolar de 2017, onde estimamos uma perda no final do exercício de 2018 em R$ 4.150.500. Efetivou-se neste período um montante de R$ 3.895.082,73. Este resultado deve-se principalmente pelo baixo número de alunos matriculados na rede do ensino municipal e só não foi mais expressivo pela queda do retorno do FPM no exercício. As perdas com Fundeb desde a sua criação alcançaram um montante de R$ 34.030.000,
R$ 869,56. Não vemos perspectivas de melhores nesse cenário, pois o acréscimo no número de matrículas na educação básica da rede municipal nos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seriam necessários o ingresso de aproximadamente 820 crianças para não ocorrerem perdas. No conjunto das 3 redes de ensino, vemos uma diminuição do número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas 3 redes de ensino. Em 2017, contamos com 4.686, um decréscimo de 6,30%. Outro dado importante que deve ser considerado é que essa diminuição deu-se em maior percentual na zona rural. De 2006 a 2017, a diminuição das matrículas nas escolas rurais foi de menos 50,88%, contra mais 2,76% das matrículas das escolas urbanas. Dados populacionais. Inversamente proporcional à quantidade de matrículas, a população de Carlos Barbosa vem crescendo numa clara demonstração da migração de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo 69,12% destes na zona rural, que eram 8.553 habitantes, e 30,88% na zona urbana, ou seja, 3.821 habitantes. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.200 na zona rural, ou seja, 20,64%, e na zona urbana, 19.993, ou seja, 79,36%. Em 2018, o IBGE publicou a estimativa populacional do Brasil em Carlos Barbosa, alcançou 29.409 habitantes. Se aplicarmos o índice de 2010 sobre o total da população, temos 6.070 habitantes na zona rural e 23.339 habitantes na zona urbana. Transferências de pessoas físicas. As transferências de pessoas físicas correspondem às contribuições à Fundica, efetuadas por pessoas físicas, e no exercício análise foi arrecadado R$ 228.570,12, contra uma estimativa inicial de 50.000. O arrecadado representou 457,14% do estimado. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 1.459.105,03, representando 269,12% do programado, no montante de R$ 542.167. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre o RGPS e o IPRAM, que atingiram o montante de R$ 1.010.546,23, representando 259,11% do valor estimado de R$ 390 mil. Receitas de capital. Nesta categoria são registradas receitas de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Operações de crédito. Neste período, realizamos a arrecadação de operação de crédito PAC 2, Protransporte, no montante de R$ 187.654,19. Operação de crédito com Badesul Infra para a pavimentação do trecho 3 da estrada de Santa Luísa, no montante de R$ 901.703,44. E operação de crédito do PEMAT 2017, no montante de R$ 1.022.904. Alienação de bens. A alienação de bens móveis realizou receita no período no montante de R$ 182.600. A alienação de bens imóveis não ocorreram nesse exercício. Só para a diretora tomar água de novo, eu vou pedir se o secretário pode me explicar em relação às transferências de pessoas físicas e outras receitas correntes, que a arrecadação do período foi aqui de R$ 1.459.105, 269%, enfim, e do IPRAM, se o senhor puder explicar. Ok. Então, as transferências de pessoas físicas, principalmente, é um trabalho que vem sendo realizado já há vários anos e muito bem realizado nesse sentido pelo
pelo Condica, né, pela diretoria do Condica, na pessoa do Anderson Colognese, a Jéssica Grolli, e eles têm feito um trabalho, inclusive essa semana mesmo também eles tiveram um café da manhã, acho no Centro Educativo Crescer, onde que eles têm procurado os escritórios de contabilidade que fazem imposto de renda para conscientizar as pessoas, né, que têm imposto de renda a pagar, a contribuir para o Condica. Então, não é um imposto que as pessoas vão pagar a mais, não. Em vez delas pagarem tudo para o governo federal, uma parte desse dinheiro fica para o Condica. Então, por isso, nós tínhamos uma previsão singela, ali, vamos dizer, né, de 50 mil, mas graças ao trabalho realizado pelo pessoal do Condica, ali, o Anderson e a Jéssica, então eles conseguiram fazer com que a contribuição de pessoa física subisse para 228 mil. Se nós formos ver lá mais para trás, na página anterior, nós temos transferências de instituições privadas, que essas aí então são as contribuições para o Condica feitas pelas empresas, né? Então as principais empresas de Carlos Barbosa, elas têm imposto de renda a recolher para o governo federal, então elas também conseguem, lá na página 6, lá em cima, lá, item 2.174, elas também, em vez de contribuir 100% do imposto de renda para o governo federal, elas conseguem fazer um direcionamento de parte desse imposto pro Condica de Carlos Barbosa. E isso, então, também é um trabalho feito pelo Anderson, pela Jéssica, que tem dado certo e tem subido as nossas estimativas. Tanto que aqui nós estimávamos 400 mil e as indústrias repassaram 605. E as pessoas físicas nós estimávamos 50 mil e eles conseguiram 228 mil reais. Então, é um trabalho feito por eles, né, de garimpar junto aos escritórios de contabilidade, para que eles façam essa contribuição para o Condica, que não é aumento de imposto, pelo contrário, é só o direcionamento. Parte vai para o governo federal e parte vai direto para o Condica. É importante isso, né, secretário, que às vezes até passa despercebido pela população, e é realmente significativo, né? O trabalho deles foi significativo, valores muito altos, né? Temos que dar o parabéns aí para toda a equipe da diretoria ali do Condica, que está conseguindo um belo trabalho. E o outro item que você pediu é o... Das receitas correntes. Do IPRAM, sim, da compensação, né? Isso. Então, o que acontece? Muitos dos servidores aposentados pelo IPRAM, né, que estão recebendo seus proventos de inativo e pensão pelo Instituto de Previdência, eles contribuíram um bom tempo ao INSS. Então, vamos dizer, uma pessoa que trabalhou lá numa empresa durante 10 anos, 15 anos lá na empresa privada, fez o concurso, passou no concurso do município, veio trabalhar aqui no município, trabalhou mais 20 e poucos anos aqui no município e se aposentou pelo município. Aí, então, o que acontece? O município faz o levantamento desse período, manda lá para o Ministério da Previdência, e o Ministério da Previdência faz os cálculos e nos ressarce mensalmente um valor, né, que não é exatamente o valor da aposentadoria do servidor, mas é um valor estimado pelo INSS para o município referente àquele período lá atrás que ele contribuiu ao INSS. Então, é uma compensação financeira entre os regimes, né, o regime geral de previdência, que é o INSS, com o regime próprio de previdência do servidor, que é o nosso IPRAM. Então, nós tínhamos um valor estimado e esse valor, então, ele subiu um pouco mais. Muitas vezes não depende de nós, muitas vezes o próprio governo federal ele não repassa. Mas aí, de repente, no ano seguinte, ele resolve repassar um atrasado. Então, a gente tem sempre uma estimativa modesta para não elevar o nosso orçamento, porque senão se eu colocar 1 milhão no orçamento e vier 100 mil, eu tenho um déficit de 900 mil orçamentário. Então, nesse sentido, a gente trabalha sempre com uma estimativa segura e que se vier a mais, ótimo. Se vier igual, está dentro da nossa previsão. Amortização de empréstimos. O grupo de amortização de empréstimo corresponde às amortizações do loteamento de Fiore, onde estimava-se a arrecadação de 40 mil para o exercício e realizamos R$ 43.060,48, correspondendo a 107,65% do estimado. Transferências de capital. As transferências de capital efetivaram-se no montante de R$
R$ 495.560,62. As principais transferências são as obras da Escola Bela Vista, equipamentos imobiliários no montante de R$ 363.640,36. Pavimentação na Rua João Dente-se no montante de R$ 252.807,55. Rua Pedro Ângelo Guerra no montante de R$ 51.849,77. Rua Garibaldi Assis Brasil no montante de R$ 223.084,20. Receita para aquisição, equipamento, escolas, ensino fundamental no montante de R$ 524.178,74 e receita de atenção básica para aquisição de uma ambulância no montante de R$ 80.000. Receitas correntes intraorçamentária. A receita corrente intraorçamentária corresponde às contribuições sociais previdenciárias e são destinadas à cobertura dos benefícios concedidos e para a formação das reservas atuariais. Contribuições sociais. A contribuição social no exercício foi de R$ 10.243.154,55, correspondendo a 105,27% do projetado, no montante de R$ 9.730.000. Deduções da receita corrente. As deduções de receita corrente são relativas a descontos de antecipação, perdas de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais e elas correspondem a uma retenção financeira. Deduções de impostos. As deduções de imposto correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagaram em cota única IPTU 2018. Estimamos desconto concedido até R$ 850.000. No exercício, efetivou-se R$ 805.276,01. Deduções, contribuição de melhoria. Igualmente aos impostos, a deduções e contribuições de melhoria correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem cota única. Estimamos R$ 1.000 de desconto. Nesse exercício, efetivou-se o montante de R$ 28,24. Deduções de receita patrimonial. As deduções de receitas patrimoniais correspondem às perdas de rendimentos de aplicações dos recursos do IPRAM, relativos à renda fixa e renda variável. Neste exercício, realizamos perdas de R$ 1.291.206,67. Deduções e transferências correntes. As deduções e transferências correntes correspondem aos 20% retidos para a formação do Fundeb e correspondem a uma retenção financeira. Estimamos uma dedução no exercício de R$ 13.951.000, efetivando-se um montante de R$ 13.852.097,42, ou seja, 99,29% do projetado. O segmento, então, a leitura do relatório, na parte da despesa. Considerando todas as fontes de recursos, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal ao IPRAM, PROARTE e Legislativo, no exercício 2018, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Os valores acumulados à correlação despesa total pela receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 20.094.498,56. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal consiste em obter uma relação despesa pública pela receita não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 15,29%, que permite confirmar o cumprimento da meta. A despesa liquidada no acumulado do período totalizou R$ 111.287.141,90, correspondendo a 95,69% da despesa empenhada no montante de R$ 116.299.786,27. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização, representou 2,62% da despesa liquidada. Já em relação à despesa com investimento, essas alcançaram 4,58% da despesa liquidada, totalizando R$ 5.091.976,05. Despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa pessoal do Executivo, calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, item mais significativo no conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida nos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro,
está abaixo do limite prudencial de 51,30%, apresentando um comprometimento de 41,19%. Apesar da crise econômica que retraiu a arrecadação, conseguimos manter o nível de comprometimento baixo, bem como o aumento vegetativo do quadro de servidores e das políticas de valorização dos servidores estatutários, demonstrando a responsabilidade dos gestores em relação ao gasto do pessoal. Despesa com pessoal do Legislativo. A despesa com pessoal do Poder Legislativo também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo alcançado o comprometimento de 0,83% da receita corrente líquida dos 12 últimos meses, janeiro a dezembro, estando abaixo do limite prudencial de 5,7% dos gastos da receita corrente líquida. 5. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, computadas as perdas do Fundeb, no acumulado do período, totalizaram R$ 24.586.548,35, o que corresponde a 25,95% da receita de impostos e transferências. Observa-se neste caso que o município, no período em análise, atendeu o limite de 25%. Conforme demonstrado na linha 29 do quadro 11, em função do número de alunos matriculados no ensino fundamental, o município é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, as perdas no período de R$ 3.895.082,73 está sendo computada como gasto em educação para fins de apuração deste limite. Também em cumprimento ao artigo 7 da Lei Federal 9.424 de 96, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, o município aplicou 68,21% dos recursos recebidos no Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, atendendo o disposto legal supracitado. Um dado importante de investimento em educação é que não é computado nos gastos mínimos de 25% da receita resultante de impostos e transferências de manutenção do ensino, é o transporte dos universitários. Em 2017, foi empenhado um montante de R$ 3.470.760,53, representando 18,40% do montante aplicado na manutenção do ensino da educação básica. Neste ano, com medidas de gestão e assinatura de termos de parcerias com associações de estudantes universitários, o município repassou o montante de R$ 3.197.149,98, representando 15,43% do aplicado efetivamente em manutenção do desenvolvimento de educação. Despesa com ações e serviços públicos de saúde. Gastos com saúde atingiram no período o montante de R$ 10.232.535,53, o que corresponde a 16,37% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite de 15% estabelecido na Emenda Constitucional número 29 de 2000. Dívida pública consolidada. A dívida consolidada por contrato em 2018 alcançou um montante de R$ 21.030.739,48, apresentando um acréscimo de 3,98% em relação ao montante do exercício anterior de R$ 20.226.726,04. Porém, a dívida consolidada líquida por contratos ao final do exercício, no montante de R$ 4.590.006,94, apresentou um decréscimo de 61,16% em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 11.817.730,35. Este resultado deveu-se pelo aumento das disponibilidades de caixa bruta em 2018 em comparação com o exercício anterior. Teria como explicar um pouco melhor, secretário? Vamos assim, então. Dívida consolidada é o total que nós temos de dívidas por contrato. Empréstimo desses de asfalto, Desvio Machado com a Tramontina, Badesul, Santa Luísa, todos esses contratos. Então, PEMAT, todos esses nossos financiamentos que nós temos que reverteram em obras, melhorias
para a comunidade. Então, a dívida consolidada nossa em 2018 é de 21 milhões e 30 mil reais, tá? Ela está um pouquinho maior do que o ano anterior, porque você viu que na receita aqui nós tivemos captação de recursos, tivemos 900 mil de Santa Luísa, nós tivemos ali mais 1 milhão do PEMAT, então subiu a nossa dívida porque nós captamos dinheiro para pagar as obras. Então ela teve um aumento de 4%. Mas em compensação, a dívida consolidada líquida, o que que é? É o montante do nosso contrato de dívida menos o saldo de caixa, saldo bancário, dinheiro, né? Então, o que nós tínhamos de dívida menos o que nós tínhamos de dinheiro nos dava um valor de dívida consolidada líquida. Então, nós tínhamos, no final de 2017, o montante da dívida menos o caixa, faltava, nós tínhamos 11 milhões de dívida. Agora, a dívida que nós temos consolidada menos o nosso caixa é 4. Então, o que aconteceu? O nosso saldo em banco ficou maior. Diminuiu nossa dívida. Então, se nós quiséssemos pagar hoje, com todo o dinheiro que nós temos na prefeitura, a dívida, sobraria 4 milhões de dívida. Lá em 2017, se nós quiséssemos pagar toda a nossa dívida com o saldo bancário que sobrou no final do ano, nós íamos continuar com 11 milhões de dívida. Então, a dívida consolidada líquida é exatamente isso, é o montante que nós devemos menos o saldo que nós temos. A nossa economia, né, a nossa poupança guardada lá. Entendeu? Então, como vê aqui, em comparação, nós tivemos uma melhora da nossa economia. Em decorrência desse decréscimo, a relação da dívida consolidada líquida pela receita corrente líquida ficou em 4,04%, contra 11,32% no ano anterior. Então, ela era maior, a nossa dívida consolidada líquida era maior no ano anterior. Demonstrando que o município atendeu a determinação da lei da responsável da resolução do Senado Federal, ao qual disciplina que a dívida consolidada líquida não pode exceder 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, só explicando, a legislação diz que nós podemos ter 1,2 vezes dívida do que o montante da nossa receita corrente líquida. Se a nossa receita corrente líquida é de 100 milhões, nós poderíamos ter 120 milhões de dívida. Nós não temos isso, nós temos só 20 milhões. Então, nós temos 4,4% da nossa receita corrente líquida. Passivo atuarial. Então, o passivo atuarial ao final do quadrimestre totalizou 75.751.759,68 centavos. E as reservas financeiras do Instituto de Previdência, então, alcançaram ao final do período 2018 o montante de R$ 86.306.443,35. Então, aqui também nós temos um passivo atuarial, que é uma coisa natural. Se você montar hoje um Instituto de Previdência numa prefeitura nova, onde todos os funcionários iniciaram hoje, todos eles com 20 anos, contribuindo, ninguém aposentado, você tem passivo atuarial. Porque existe uma vida pregressa desse funcionário e, ao mesmo tempo, também existe uma vida futura, né? Provavelmente ele vai casar, vai ter filhos, vai ter pensão. Então, é um cálculo feito onde não tem como, sempre vai ter passivo atuarial. Mas, em compensação, nós temos 86 milhões em disponibilidade financeira no Instituto de Previdência. Então, comentário final. O resultado apresentado permite concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada. Despesa com o pessoal e a dívida consolidada líquida com proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais. Os gastos em educação nesse período não foi alcançado, visto que as ações em educação... O gasto com educação nesse período foi alcançado, visto que as ações de educação estão sendo feitas de acordo com a legislação. Os gastos em saúde estão acima do limite legal estabelecido. Fica demonstrado assim o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Tem um erro aí de grafia. Então é isso, atingimos as metas segundo a nossa avaliação. Eu tenho que agradecer o secretário, agradecer a diretora, e é importante acompanhar porque a gente percebe a gestão que nós temos no nosso município.
uma gestão forte, uma gestão firme e de resultados, né? Porque os números comprovam que realmente tivemos uma gestão com resultados favoráveis, né? Inclusive, principal ali com a dívida e para ser mais clara, que o governo sabe o que está fazendo com o dinheiro do povo. Eu, de minha parte, eu só coloco que fico triste, que eu gostaria que a comunidade se fizesse presente, porque são os números da comunidade. É um valor que é imposto da comunidade, é dinheiro da comunidade que está sendo apresentado, que está sendo colocado para a população. E uma pena que não participam para saber realmente como o governo age. Então, a transparência do município. Mas como hoje nós temos via Facebook, vamos acreditar que a maioria das pessoas tenham contato, com exceção do interior, que a gente sabe que é mais difícil. E falando do interior, os números já me chamaram a atenção ano passado, eu lembro que eu mencionei, e agora de novo, que nós temos que nos preocupar realmente com o nosso interior, né? Ele vem regredindo mês a mês, ano a ano, e se nós não fizermos nada em relação, o nosso interior vai acabar. Se nós pensarmos que já modificou os números do início, que foi mencionado aqui, virou o contrário, né? Isso. Mas quero agradecer mais uma vez, e se o senhor quer fazer suas considerações finais. Só colocar, né, que de certa forma o êxodo rural é uma coisa inevitável, né? As pessoas hoje têm inúmeras oportunidades de trabalho, né? E o mundo está aberto, né? Pessoas que saem de Carlos Barbosa para trabalhar fora do país, pessoas que vêm de outros estados para Carlos Barbosa. Então, o que a gente tem que procurar fazer não tem, eu acho, uma maneira de tu evitar que o filho teu não queira ficar lá no interior. Mas o que nós precisamos fazer, sim, então é para aqueles que ficam lá, nós darmos qualidade, né? Bom, podemos ter uma escola maior, uma escola turno integral, né? Reunir essas crianças num local onde que eles possam ter uma qualidade de educação melhor do que temos hoje. Então, inevitavelmente, né, uma coisa complicada tu dizer, não, vou acabar com, ninguém mais vai sair do interior. Não tem, isso aí é utopia pensar nisso, né? Mas nós temos que dar qualidade, um asfalto, a internet, um telefone, né, os meios de eles quererem permanecer lá, mas o principal na parte de educação é fazer com que eles tenham qualidade na educação lá. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo, e que o município, nesse sentido, tem feito a sua parte, né, e está estudando maneiras de melhorar, se for possível. É verdade, secretário. Na verdade, nós temos que se preocupar mesmo de mecanismos, políticas públicas que incentivem mais para evitar realmente o êxodo rural, porque é a parte que mais chama atenção no nosso município, em comparação até a outros municípios que não têm o mesmo percentual, porque o nosso município, ele realmente é mais indústria, ele é menos agricultura. Nós temos extensão de terra, mas tem menos terra ocupada, digamos, né, que seja plantada. E nós temos que buscar, sim, de tentar evitar. Por outro lado, eu falei, né, a secretária da Assistência Social, a Jéssica, ela tem números mais exatos, mas se não me falha a minha memória, no mês de janeiro foram 60 famílias que vieram de outros municípios, de outros estados, para Carlos Barbosa, para morar na cidade. Então, as pessoas não vêm para Barbosa para trabalhar no interior. Elas vêm para a cidade para trabalhar nas indústrias da cidade, elas não querem ir para o interior. Então, também isso é um problema. Como nós temos um problema de pessoas que saem do interior para vir para a cidade aqui em Carlos Barbosa, nós temos um outro problema, que muitas vezes essas pessoas vêm de fora e muitas vezes em condições difíceis, né, de encontrar aqui no município. Então isso também, a Jéssica, nesse sentido, o governo Zibete tem orientado ela a divulgar isso para as pessoas ficarem conscientes, né, do problema que tem, e isso que ocasiona filas na saúde, né, menos remédio, menos recursos, né,
para poder atender a população, em virtude dessa demanda que vem aumentando, que é muito desproporcional, né? Na realidade, eu lembro até quando trabalhei na assistência social, é um índice bem difícil de se trabalhar e o governo está trabalhando muito bem, porque as pessoas, nós costumávamos dizer que eles vinham com sede de tudo, de educação, de saúde, de assistência, de habitação, e como o secretário mencionou, eles vêm para a cidade. É muito raro ter uma família que venha para o interior. Então, nós já temos o êxodo rural já por si próprio, né? E mais esse acúmulo de pessoas que vêm para morar na cidade, a gente sempre vai ficar com esse déficit do interior para a cidade. Mas temos um governo ali pronto para trabalhar políticas em cima disso e nós também. Agradeço mais uma vez. Não sei se alguém mais tem uma questão para colocar? Secretário, a diretora? Também quero agradecer, Rosália, por estar representando aqui o Poder Legislativo, os servidores da Casa, e em nome do governo Zibete e da Secretaria da Fazenda, agradecemos por mais esta oportunidade de demonstrar onde aplicamos o nosso dinheiro, né, o dinheiro de Carlos Barbosa, em que aplicamos. Obrigada. Então, agradeço mais uma vez, em nome do presidente Luciano Baroni, agradeço o secretário, a diretora, o secretário da Câmara, os funcionários, e declaro encerrada, então, a audiência pública.